Hoje vamos falar sobre educação positiva versus relacionamentos. O que isso tem a ver, Gabi? Vocês sempre me ouvem dizer e sempre leem os textos que eu escrevo aqui sobre os efeitos a longo prazo de uma educação punitiva para a criança. E hoje eu quero trazer essa visão mais voltada para a gente, tá? Para a sua vida pessoal, tá? De uma certa forma. O que eu vou dizer aqui não é via de regra, mas a grande maioria tem uma tendência maior a ir por esse caminho, a seguir isso. E eu vou falar hoje por aqui uma vertente só, somente uma linha, existem outras, mas hoje eu quero trazer a consciência de uma, ok? Então vamos lá. Por que a educação punitiva pode interferir nos nossos relacionamentos? A gente sabe que a educação punitiva nem sempre é aquela educação só pautada na agressividade física, né? Não estou falando somente em bater no filho, em castigar o filho, mas estou falando também da educação em que você é ofendido, humilhado, ameaçado, vive o tempo todo coagido, tá? O que acontece? São aquelas crianças, então eu quero que você se coloque aí na sua infância, se você viveu isso, se você conhece alguém que viveu, que possa ter vivido isso, que você teve contato. São aquelas crianças que viveram a vida sim através de punições, então apanhavam, ficavam de castigo, mas também viviam as punições verbais. Então eram crianças que eram humilhadas, ofendidas, abandonadas algumas vezes. E às vezes esse abandono, gente, ele não é muito visível. Às vezes esse abandono, ele é subentendido, sabe? Às vezes uma mãe solteira, né, que infelizmente não teve como ter a companhia do pai da criança, e aí às vezes ela acaba saindo, deixa o filho várias vezes, e a repetição disso com um avô, com uma avó, com um cuidador, e a criança ela vai entendendo que tudo que a mãe busca é mais importante do que ela. Entendam, não estou dizendo que a gente não deva sair e deixar os filhos, mas a repetição desses comportamentos, entendeu? A forma como a criança vai interpretar aquilo, o que ela recebe quando a mãe está com ela. Será que de fato a mãe é presente, ou quando está com ela, às vezes briga, castiga, pune, ofende, humilha, o tempo todo dando sermão, o tempo todo dizendo que deve, que não deve, o tempo todo dizendo, apontando o dedo, falando das falhas, afirmando os defeitos, pedindo mudança, porque você tem que ser diferente, porque você não pode ser assim, porque eu não aguento mais, porque você tem que me ouvir, porque você tem que parar de chorar, porque você... Entende? Aquela educação negativa mesmo, e não somente a física, mas é uma educação negativa verbal. O que acontece? Quando uma criança vive sempre com essa carga, essa sobrecarga da negatividade, né? Então, eu sou humilhada, eu sou ofendida, eu não me vejo como uma boa pessoa, porque eu sempre faço tudo errado, as pessoas querem que eu seja diferente, as pessoas me rotulam, as pessoas dizem que eu sou egoísta, que eu sou mandona, que eu sou fria, que eu sou teimosa, né? Aqueles rótulos que a gente vai ouvindo ao longo dos anos, que os pais colocam na gente, que a gente às vezes fala para os nossos filhos. O que acontece com isso? Eu vou produzindo uma baixa autoestima. Existem vários tipos de perfis, né? Como vocês já me ouviram falando aqui. E cada pessoa, com o seu temperamento, vai interpretar e absorver isso de uma forma diferente. Então vai existir aquelas em que vai criar uma casca, então são pessoas duras, rígidas, frias, que não deixam ninguém entrar. São pessoas que vão ter dificuldade em se relacionar com outras pessoas, amigos mesmo, terá poucos amigos, porque essa pessoa ela tem dificuldade em deixar as pessoas fazer parte da vida dela. É assim que ela criou a sobrevivência, é assim que ela aprendeu a lidar com a dor dela, tá? Existem aquelas pessoas que serão muito submissas e vulneráveis, né? Que sempre estarão indo de acordo com a opinião dos outros, não tendo opinião própria, não se defendendo e vivendo a vida que o outro gostaria que ela vivesse. E existe aquelas pessoas que vão partir para rebelião, para rebeldia, que vai ser agressivo, que vai sair fazendo com os outros o que fizeram com ela, enfim. São vários os cenários, mas a grande questão hoje é o quanto isso pode comprometer o teu relacionamento. A pessoa que você vai escolher para se relacionar ao longo da sua vida, para ser seu companheiro, sua companheira. Existe uma probabilidade muito grande de procurarmos relacionamentos abusivos. E o que seriam relacionamentos abusivos? Nem sempre um relacionamento abusivo é aquele onde você apanha do marido, onde você é humilhado pela esposa. Relacionamento abusivo às vezes significa também aquele relacionamento em que você não pode ser quem você é, onde você se sente o tempo todo coagida, o
tempo todo submissa, o tempo todo pequena ou pequeno. É aquele relacionamento onde você não pode ser você. Você vive o que o outro quer, você gosta do que o outro gosta, você escuta o que o outro escuta, você tem a mesma opinião do outro, você não tem a sua opinião. Você é sempre desvalidada, diminuída em relação ao outro que você escolheu. E é um relacionamento que às vezes não tem agressão física, mas tem agressão verbal. Então tem humilhação quando tem briga, tem ofensas, tem difamações, né? E são pesadas. E você sente que nesse relacionamento não tem nada que te preencha. É como se você sentisse que você não gosta de estar onde você está. Você não queria estar, mas você não consegue viver sem. Pessoas que foram muito punidas na infância e buscam esses relacionamentos depois, elas enxergam nesse relacionamento a única oportunidade de ser amada. E por que eu busco no meu relacionamento alguém dessa forma? Porque existe uma interpretação do que é amar, uma interpretação equivocada do que é se permitir ser amada por alguém. E aí essa pessoa, essa criança, quando ela cresce, ela vai buscar por opiniões mais fortes, ela vai buscar por pessoas mais rígidas, ela vai buscar por pessoas que desvalorizem quem ela é, para depois ela se submeter e esse alguém demonstrar amor por ela enquanto ela estiver sendo inferior, porque foi assim que ela aprendeu na infância, gente, e é tudo inconsciente. Vocês estão conseguindo entender o que eu tô dizendo? Manda um joinha aí pra mim. O que acontece? Então, às vezes, muitas mulheres estão presas em relacionamentos abusivos e não veem, não enxergam que é relacionamento abusivo porque nunca apanhou do cônjuge, porque não é humilhada, não é ofendida, não é diminuída e ridicularizada escancaradamente, mas não pode viver a vida que gostaria de viver. Essa mulher, se ela for fazer uma autoanálise, ela percebe que ela nunca, ela não tem vontade, ela não tem voz ativa. Ela precisa escolher o que o marido escolhe, gostar do que o marido gosta, visitar lugares que o marido quer que ela visite, ser quem o marido quer que ela seja. E aí ela vai perdendo a essência dela e vai vivendo às custas da essência do outro. Por quê? Porque ela foi ensinada dessa forma desde muito pequena. E é difícil a gente enxergar um relacionamento abusivo quando a gente vive isso, porque logo que falam em abuso, a gente acredita que é estupro, agressão física, bater, machucar visivelmente. E nem sempre. Existem relacionamentos abusivos que eles são, digamos, mascarados dessa forma. E nós nos permitimos viver isso por um aprendizado de uma educação punitiva. Então, gente, isso é muito, muito, muito sério, tá? E a gente precisa ligar as anteninhas. Se você é essa mulher hoje que se vê dentro de um relacionamento onde você não pode ter voz, onde você vive aquilo que o teu companheiro acredita, aquilo que ele gosta, aquilo que ele deseja, e você não pode desejar, e você não pode querer, e você não pode gostar. Se você vive um relacionamento onde você nem sabe o que você gosta, nem sabe onde você quer chegar, nem sabe o que você quer ser, onde a sua visão de futuro ela é limitada pela visão de futuro do seu companheiro, onde você se sente pequena, diminuída, ligue sua anteninha, tá? Ligue a sua anteninha, olha para a tua infância. Como foi a tua infância? O que você teve que aguentar? Como você sobreviveu? Como foram os métodos de educação dos seus pais? O quanto você foi punida, e não somente fisicamente, mas o quanto você foi punida dentro de uma comunicação negativa também. O que você ouviu quando criança, que te encorajou, que te motivou ou que te diminuiu? Porque isso tá trazendo as consequências da escolha do seu relacionamento hoje. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vivi isso já na minha vida, lá no passado, e demorou pra minha ficha cair. E o que me mudou, o que me fez entender que eu estava dentro de um relacionamento abusivo, foi o meu relacionamento com Deus. Se não fosse Ele, eu não teria enxergado isso também. Então, o que eu tô contando pra vocês aqui hoje é fruto de algo que eu já vivi. E Deus me curou. Ele me mostrou o caminho. Ele, nas minhas orações, eu via uma cruz, eu via a presença dele, eu via e eu entendia que eu precisava sair daquele relacionamento. Mesmo eu não querendo, mesmo eu não tendo a vontade, eu entendia que era a vontade de Deus na minha vida. E quando eu tomei a decisão, eu comecei meu processo de cura, eu comecei meu processo de autoconhecimento, e eu comecei a viver quem eu era de fato e quem eu não podia ter sido até então.
Então, quando eu falo para vocês que meu trabalho ele casa muito com a fé, é porque eu vivi isso. Eu vivi a ciência com a fé na minha vida. Eu vivo isso até hoje. Deus cuidou de mim, cuidou do meu caminho, cuidou da minha vida, cuidou dos meus relacionamentos, me instruiu, me guiou, porque o meu coração estava voltado para Ele o tempo todo. Então, gente, terapia é ótimo, o processo de coaching é excelente. Estudar, buscar autoconhecimento, ler livros é incrível, mas a gente precisa de algo maior. A gente precisa daquele que vai nos instruir, que vai abrir os nossos olhos, que vai colocar a pessoa certa na nossa vida, que vai tocar o nosso coração, que vai incomodar. Porque se a gente estiver conectada a Ele, Ele vai traçar o caminho pelo qual Ele escolheu pra gente. E a gente não vai se desviar disso. Eu nunca tinha feito terapia, eu nunca passei por um processo com algum profissional, seja de coaching, seja psicólogo, mas eu tive um dos melhores e maiores psicólogos do mundo, que me guiou, que me instruiu, e eu só fui temente, eu só fui obediente ao único que nós devemos ser obedientes, porque os pais, eles acreditam que os filhos devam ser obedientes e ponto. Filhos têm que entender a relação de respeito entre pai e mãe, e a obediência ela é uma consequência. É uma consequência do respeito, da admiração, do carinho e da confiança que nós construímos ao longo da idade. E aí, por consequência, vem a obediência. A obediência nós devemos a Deus e só, porque Ele é digno da nossa obediência. Ele é digno de que a gente obedeça sem entender, sem validar, sem aceitar. Só fazer porque eu sei que é o melhor, que a escolha dele é sempre boa, perfeita e agradável para mim. Ok? Então, gente, se você viveu isso, vive isso, conhece alguém que vive isso, tá com alguma dificuldade, nunca deixe de estudar, nunca deixe de buscar autoconhecimento, nunca deixe de reconhecer suas dores, mas principalmente, nunca deixe de buscar aquele que é o único que pode salvar a tua vida, independente do que você esteja vivendo. Ok? Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje pra vocês. Para vocês se conectarem mesmo, de verdade, e experimentarem uma vida diferente a partir disso, ok? A Eliane colocou, verdade, ter o conhecimento é bom, muito bom, mas é Deus quem nos liberta. Segura em nossas mãos e transforma. Exatamente, e o convite que eu tenho para vocês é esse. Primeiro a consciência, depois a decisão de mudar, e essa decisão precisa ser pautada numa base muito firme, muito sólida, que só vem do céu, ok? Ótima quarta-feira para vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê aqui amanhã novamente no mesmo horário. Fui!